Oi, eu sou a Mitch, e se você, assim como eu, é apaixonado por filmes e adora praticar novos idiomas, então se liga nessas dicas que eu vou te ensinar como praticar inglês, francês e espanhol assistindo a filmes e séries. Para esse vídeo, eu separei uma pequena lista de alguns filmes e séries que eu considero de nível de dificuldade fácil. Ou seja, se você está aprendendo um novo idioma ou se você já sabe algum idioma e apenas quer praticar, essas dicas vão ser ótimas para você praticar e melhorar o seu vocabulário e melhorar também a sua pronúncia. Lembrando que essa é uma breve lista para esse vídeo não ficar muito grande. Se você tiver outras indicações, além das que eu vou dar, não esqueça de deixar nos comentários, eu adoro saber a indicação de vocês. E antes de começar essa lista, eu já queria pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que assim que a gente bater a meta, eu vou fazer um super sorteio para vocês. Então vamos começar? A primeira série que eu tenho para indicar é uma série francesa, original da Netflix. Na verdade, é a primeira série francesa original da Netflix e se chama Marseille. Marseille é um drama político, policial, e que o personagem principal é o Robert, personagem de ninguém menos que Gérard Depardieu. E ele é o prefeito de Marseille. Ele é tão apaixonado pela cidade, ele é considerado um bom prefeito que ele já está nesse cargo há 20 anos. E aí tudo gira em torno dessa cidade e das tretas políticas dessa cidade. Afinal de contas, tretas políticas não ocorrem só no Brasil, não é verdade? E o Robert, ele ajudou a colocar no poder o vice-prefeito, que é o Lucas Barrès. Acho que é esse o nome dele. Eu esqueço o nome de personagens, mas eu acho que é esse o nome dele. E esse Lucas Barrès não era ninguém na fila do pão. Foi o Robert que fez ele crescer ali no mundo da política, que ensinou a ele tudo que ele sabia e que ajudou o Lucas como se fosse um filho dele mesmo, de verdade. Até que, como é um filme de treta política, vocês já podem imaginar, o Robert será traído pelo Lucas. E aí, tadam! É que começa toda a grande treta e todo o grande mistério dessa série. E calma, que não é uma série chata sobre política, não. Pontos positivos sobre ela. Foi toda gravada na locação de Marseille, então a cada episódio é um visual mais maravilhoso que o outro. Que cidade apaixonante. Segundo, que não gira só em torno da prefeitura de Marseille. O núcleo principal é sim do Robert, do Gérard Depardieu e do Lucas Barrès, mas é só o núcleo principal. Há vários núcleos secundários, como a mulher do Robert, que é uma violoncelista famosíssima que está passando por uma doença degenerativa e isso a impede de tocar. Mesmo problema que o nosso maestro passou aqui no Brasil. A filha do Robert, ela é uma jornalista que está investigando não é periferia, como é que chama? O gueto. Porque Marseille é totalmente diferente de Paris. Em Paris, a pobreza fica ao redor, fica na zona periférica. Em Marseille, não, o gueto fica dentro da própria cidade. E dentro desse gueto está acontecendo tráfico de drogas, pessoas estão aparecendo mortas inexplicavelmente. E a filha do Robert é uma jornalista iniciante ainda, mas ela se mete lá no gueto para descobrir as tretas e acaba encontrando dois gatinhos. Sempre tem a teoria dos dois gatinhos, como já diz a Frine Georgakopoulos. Então é uma série com diversos núcleos e todos os núcleos têm algo em comum. Uma pessoa de um núcleo está infiltrada no outro núcleo, que conhece alguém do outro núcleo, então tá tudo interligado. O francês deles, eu não sei se todas as séries originais da Netflix são assim, mas pelo menos as que eu vou indicar têm isso em comum. Eles falam bem pausadamente, tranquilamente, não é aquele ritmo frenético de francês nativo que a gente está acostumado a ver nos filmes. Então é um francês bem tranquilo de entender, de verdade. Se você for de um nível básico, põe na língua original, mesmo se você precisar da legenda, acostuma seu ouvido a ouvir o áudio original. Se você estiver no nível intermediário, põe a legenda em francês, porque aí o que você ouvir vai corresponder com o que você lê. E isso ajuda, inclusive, você a melhorar a sua pronúncia, porque às vezes a gente conhece uma palavra escrita e pronuncia ela de forma tão errada que quando a gente ouve, a gente nem reconhece que é a mesma palavra. Então, colocar o áudio no original e a legenda em francês ajuda bastante não só a descobrir novos vocabulários, como a corrigir a nossa pronúncia.
Agora, se você é nível avançado, aí pra você o céu é o limite. Tira a legenda, põe o áudio original e seja feliz. Agora, algo muito legal dessa série é que a primeira cena já é assim, polêmica. É o Gerard Depardieu no escurinho, cheirando crack. Sim, ele é drogado. E calma, ele não é uma má pessoa, ele só é uma pessoa difícil. A família dele sabe que ele é drogado, o médico dele sabe que ele é drogado. Então ele tem ali um acompanhamento, apesar de ter métodos duvidosos. Ele não é mau caráter, ele só é uma pessoa com problemas. E ele tá se drogando no escurinho no maior silêncio. É a cena inaugural da série, isso não é spoiler. Ele tá ali se drogando no silêncio, na escuridão, e de repente, pum, começa a tocar a Marseillaise, alguém do time de Marseille faz um gol, a torcida vai ao delírio e a gente descobre que ele tava se drogando dentro do estádio. E a série já começa assim, com sustos e coração batendo a 1000 por hora. É uma série que vale a pena assistir. Ela se saiu muito bem na crítica. Não foi a melhor crítica da história das séries, mas se saiu muito bem na crítica. Foi um bom investimento da Netflix. Tanto que já abriu caminho para a Netflix engavetar aí, ou desengavetar aí, uma nova série francesa que se chama Osmoses e já tem previsão de estreia pro ano que vem. Osmoses já foi gravado, já tá no processo de pós-produção e vai ser mais uma história de amor em vez de um drama político. Então é legal que eles não estão fazendo séries sobre o mesmo tema, eles estão diversificando. E Osmoses vai ser uma série de amor com uma pegada futurística. Vai se passar em Paris, futurística, em que um aplicativo lê o cérebro das pessoas e consegue identificar quais são solteiros e qual solteiro combina com qual solteiro e arranja encontros para essas pessoas. Até que uma pessoa vai lutar contra a máquina e vai provar que o amor não é codificado, muito menos decodificado. Então vai ser ali uma batalhazinha entre a máquina e o homem e que nada pode pagar o valor do amor verdadeiro. Eu já tô super curiosa, já vi algumas fotos do elenco, da produção desse filme, e eu quero muito que estreie logo. Netflix, estamos no aguardo. E agora um filme que eu vou indicar pra vocês, eu não sei se tem na Netflix, mas é facilmente encontrável na internet, que é A Família Bélier. A Família Bélier é um filme que todo mundo deveria assistir. A Família Bélier conta o drama de uma família que é totalmente surda. A mãe, o pai e o filho são surdos, mas a filha, ela escuta, ela tem a audição perfeita, ela não nasceu surda. E aí é o drama dessa menina que não se encaixa nessa família, também não sabe viver fora dessa família, e ela é a ponte entre o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. E apesar de eu dizer que é drama, é muito linda essa história. É muito encantadora, você vai se divertir, você vai morrer de dar risadas, você vai aprender algumas palavras em libras, ou em língua francesa de sinais. E se você não sabe, a língua brasileira de sinais veio da língua francesa de sinais porque o Conde de, marido da princesa Isabel, era surdo e foi ele que trouxe a língua de sinais para o Brasil. Então tem muita coisa em língua francesa que é igual à língua brasileira de sinais, então é muito divertido. E o francês também falado tranquilamente, o que os personagens falam, você vai entender. É óbvio, tem uma fala ou outra no calor do momento que é mais acelerada assim, mas de um modo geral o filme é todo tranquilinho. Eles falam num tom bem calmo mesmo, que eu acho que é pra pessoa entender o que tá sendo dito. Agora, Jonathan, vou te pedir por favor que coloque aqui um atenção bem grande. Atenção! Só uma coisa que eu devo dizer é que nenhum desses filmes e séries francesas são indicados para menores de 18 anos. Por favor, se você for criança, não assista a esses filmes. Os franceses são meio libertinos, sabe? Se você for menor de idade, assista Le Petit Nicolas, ou Pequeno Nicolau, que também é um filme voltado para o público infanto-juvenil. Tem uma linguagem bem simples, uma linguagem do dia a dia, não é uma linguagem infantilzinha não. Aliás, é um filme super divertido em que você vai morrer de dar risadas e você vai sim conseguir entender o que os personagens estão dizendo. Então fica essa dica pra você se você for menor de idade, tá legal? Agora vamos começar as indicações da língua espanhola. E a primeira indicação de uma série espanhola que eu tenho pra dar é Las Chicas del Cable, que também é outro original da Netflix, que se passa em Madrid dos anos 20. Em português o título é As Telefonistas, porque na década de 20 era o auge da telefonista. E o trabalho de telefonista, eu sei que eu já repeti telefonista diversas vezes numa única frase,
era um sonho de toda mulher que queria ser independente naquela época. Era a garantia de que ela não dependeria de um marido, de que ela teria um futuro caso o pai dela falecesse. Então foi o boom, assim, de telefonistas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E tem toda aquela roupa de época. As moças são lindíssimas, são inteligentíssimas e falam também um espanhol bem tranquilo. Quem tá acostumada com o idioma espanhol sabe que eles falam igual a metralhadora. Prrr, e que às vezes a gente não entende nada. Mas nessa série dá pra entender tranquilamente porque elas falam mais pausadamente. Então coloca lá o idioma original, coloca a legenda em espanhol que eu te garanto que você vai entender. Se você for muito básico no idioma, coloca a legenda em português. Mas se você já souber e já compreender um pouquinho melhor, coloca a legenda em espanhol que eu te garanto que você vai entender. E como eu já disse, é uma ótima oportunidade de você adquirir vocabulário e melhorar a sua pronúncia. Agora, um filme muito divertido também em espanhol, que também tem na Netflix, é Nuestros Amantes, que se passa também em Madrid, se eu não me engano, se passa dentro de uma livraria, La Bendita, e eu fui pesquisar essa livraria, até sigo eles no Facebook, e que livraria lindíssima, é muito lindo o cenário dessa livraria. Que é uma mulher totalmente desiludida do amor, um rapaz também totalmente desiludido do amor, estavam sendo traídos pelos seus respectivos cônjuges e acabam se esbarrando nessa livraria. E com receio ali de serem magoados novamente, eles não revelam sua verdadeira identidade. Então eles marcam de se encontrar sempre naquela livraria, sempre naquele mesmo horário. Então os protagonistas sempre se encontram lá e é assim que eles se conhecem. E não se esqueça do que eu disse, bota sim a legenda, mas bota a legenda em espanhol para você praticar mais. O intuito não é só passar um tempo relaxado, se divertindo, assistindo o filme. O intuito é aprender e praticar, aprender vocabulário e praticar a pronúncia. Então foca nisso, bota a legenda em espanhol e seja feliz. Agora partindo para as dicas em inglês. Uma dica de série em inglês que eu dou para vocês é Fuller House, que também é original Netflix. E Fuller House trata dos problemas cotidianos de uma família bem extensa, cheia de crianças. E o vocabulário é vocabulário do dia a dia, tem vocabulário das mães, tem vocabulário dos adolescentes, tem o vocabulário das crianças. Então são tretas diárias que cada pessoa passa. Então é muito vocabulário de cotidiano que você vai adquirir. Óbvio que como é um inglês americano, às vezes tem umas falas mais rápidas. Mas no geral é bem tranquilo de entender, sim. Agora, se você quiser ou estiver aprendendo inglês britânico, uma excelente dica é The Crown, a Coroa, que é sobre a vida, a juventude da rainha Elizabeth II. E é sobre como ela se tornou rainha, como ela casou com o Philip, e aí também as tretas em que a Inglaterra se meteu durante o reinado dela. E é muito legal. O inglês britânico eu particularmente acho mais fácil de entender do que o norte-americano. Então, se você tiver um nível básico, aumenta o volume, presta atenção no que está sendo dito e compara com a legenda. Assim você ouve a palavra e você descobre o que ela significa em português. Se você estiver no nível intermediário, aí você já põe a legenda no inglês, que aí você ouve e você lê e você aprende não só um novo vocabulário, mas como se pronuncia aquela palavra. E se você for avançado e você já sabe que o céu é o limite, vai fundo e não se prenda somente a essas dicas. Assista tudo que você puder, ouça tudo que você puder. E uma coisa que eu também gostava muito de fazer quando eu estava aprendendo e que eu ainda faço até hoje é ficar repetindo as frases dos personagens. Então o personagem falou alguma coisa, eu repito o que ele falou, até para praticar a pronúncia mesmo. Por mais que eu tenha um nível avançado, vivendo aqui no Brasil, a gente acaba sem oportunidade de praticar tanto. Então, essa repetição é uma forma de você botar o teu inglês para fora, ele sair só do seu cérebrozinho e você verbalizar isso. É importante não só você falar, como você ouvir o que você está falando, porque aí você não só acostuma o seu ouvido a ouvir o inglês nativo que está sendo falado pelo ator, mas você acostuma o seu ouvido a ouvir a sua própria pronúncia, e assim você vai se aprimorando. Uma outra dica que eu também fazia muito quando eu era criança era assistir os filmes da Disney em inglês, porque o filme, os desenhos, as animações são voltados para o público infantil, então são dubladas. Mesmo a versão em inglês é dublada, tá, gente? O personagem não tem voz sozinho, aquilo é um desenho. Então, é dublado de uma forma
mais lenta, num ritmo mais lento, que é para a criança poder entender o que está sendo dito. E mesmo a criança nativa em inglês tem dificuldade de entender quando é dito muito rapidamente. Portanto, as animações são dubladas num ritmo mais lento para a criança poder entender. Então assiste as animações da Disney. Eu cresci vendo Rei Leão, A Lenda de Tarzan, Mulan e Toy Story e tantos outros em inglês, e foi assim que eu comecei a aprender inglês quando eu tinha lá meus 5 anos. Outra dica também, talvez seja a mais importante desse vídeo, é assista 100% em inglês aquele filme que você já tá careca de conhecer em português. Como, por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Orgulho e Preconceito, e qualquer outro filme que você já esteja careca de conhecer em português, ou que você já conheça a história, ou já tenha lido o livro. Porque assim, você não vai precisar ler a legenda. O personagem não vai nem precisar abrir a boca. Por exemplo, o Gandalf não vai nem precisar falar "You shall not pass", que você já sabe que naquele momento ele vai falar aquilo. Então põe 100% em inglês. Se possível, tira até a legenda e fica só ouvindo, porque como você já conhece a história, você já sabe o que vai acontecer. Então você não tá naquele nervosismo de, meu Deus, preciso entender o filme. Não, você já sabe o filme. Você literalmente já sabe o filme. Então você tira um tempo para aprender mais e esquece um pouco dessa noia de eu preciso entender. Não, eu tô aqui só para aprender vocabulário novo, porque eu já sei o que vai acontecer. Então, tanto para leitura de livros estrangeiros, quanto para assistir filmes estrangeiros, é ótimo quando você vê na língua original uma história que você já sabe em português. E vocês gostaram dessas dicas? Vocês costumam assistir filmes no idioma original? Lembrando que não se trata só de francês, inglês e espanhol. Eu dei esses 3 exemplos porque são os idiomas que eu falo, mas pode ser alemão, russo, polaco, sei lá, qualquer idioma, japonês, qualquer idioma que você esteja aprendendo. Siga essas dicas que eu te garanto, eu como professora e eu como estudante, eu te garanto que vai te ajudar muito a adquirir vocabulário, a melhorar a sua escuta e a melhorar a sua pronúncia. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixa aqui nos comentários mais dicas de outros filmes que eu vou adorar descobrir junto com vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!